Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui e hoje nós vamos responder a prova da Polícia Federal na parte de Direito Administrativo. Prova que teve aí dia 23 de maio de 2021. Em 5 minutos a gente responde a prova. Foram enunciado com 3 questões, certo ou errado, banca Sebrasp. E na sequência, quem tiver interesse, a gente aprofunda nos fundamentos doutrinários e legais. Tudo bem? Então, bora responder essa prova. Polícia Federal, Direito Administrativo. Vamos para ela aqui. Então o enunciado é: determinado agente de Polícia Federal revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo administrativo disciplinar contra o referido servidor. Então, a agente da PF revelou o segredo, a operação foi fracassada, a polícia ficou sabendo, abriu processo administrativo disciplinar. Enunciado simples. Vamos agora para considerações das questões. Então, considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Então, considerando essa situação, temos 3 itens para julgar, certo ou errado. Vamos lá. O processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativo? Então, pausa esse vídeo, lê as questões, responde certo ou errado e depois volta pro vídeo, tá? Pra gente ver, para você ver o gabarito. Até fazer um pequeno teste aí. Então, pausa o vídeo, né? Pausa o vídeo, lê as questões e responde. Vamos lá. O processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativo? Certo ou errado? A abertura do processo contra o servidor em questão é considerada controle externo e posterior? Certo ou errado? O servidor, em razão do seu ato, está sujeito à pena de demissão? Certo ou errado? Então responde aí e retorna o vídeo. Já respondeu? Então vamos lá, item por item. Bom, o processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativo? A resposta aqui está errada. É poder disciplinar. Tudo bem? Então essa primeira está errada. A segunda aqui, a abertura do processo contra o servidor em questão é considerado controle externo e posterior? É até posterior, mas não é externo, é interno. O próprio órgão que abriu o processo administrativo. Então, 2 erradas. Vamos para a terceira. Será que é certo ou errado? Você já respondeu, então vamos lá. O servidor, em razão do seu auto, está sujeito à pena de demissão? Certo. Então, 2 erradas, 1 certa. Essa é a prova da Polícia Federal de 2021 na parte de administrativo. De 120 questões, apenas 3, mas 3 questões que nós depois vamos ver os fundamentos legais, os fundamentos doutrinários e também onde isso está no edital. Foi uma prova razoável, justa, dentro de um contexto do cargo. Então, achei a prova bem legal. Poderiam ter mais questões, poderiam ter discussão sobre outros temas, mas como vocês viram aí pela prova, obviamente, e pelos comentários da prova, você tem aí uma ênfase ali para outras matérias, né? Estatística, contabilidade, próprio português, a própria redação, que vai ter um bom peso, né? Então, o foco não eram as matérias jurídicas, aqui o foco era a contabilidade, estatística, o português, a redação, enfim, outras matérias. Então, apenas 3 questões justas, corretas. Vamos esperar o gabarito oficial, mas provavelmente não vai ter alteração. Esses vão ser os resultados mesmo, né? Então agora vamos para os fundamentos doutrinários, fundamentos legais. Para quem queria só as respostas da prova, o vídeo encerra aqui. Para quem quer um aprofundamento agora da matéria, vamos continuar. Vamos então para os slides. Continuar aqui então a nossa prova da Polícia Federal. Então, por que a primeira está errada? Né? Então, o processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativo? Não. Caracteriza poder disciplinar. Veja só, o poder administrativo, ele se insere
né, dentro de um capítulo próprio sobre poderes administrativos, e basicamente os poderes administrativos são os conjuntos de prerrogativas que tem a administração pública para atingir o seu fim. Qual é o fim da administração pública? É atender o interesse público, o interesse, né, da coletividade, da sociedade, promover esse interesse público. Esse é o objetivo da administração pública, certo? Atender os direitos fundamentais, atender às necessidades, ajudar no desenvolvimento, enfim, interesse público. É para isso que a administração pública existe, para fomentar, para administrar, para dar possibilidade de melhoria aí do interesse público. E para isso a administração pública tem poderes, certo? O poder administrativo de polícia, que foi mencionado na questão, ele se refere a uma restrição da liberdade, da propriedade. Quando você vê restrição de liberdade, restrição de propriedade, aí sim você fala em poder de polícia, certo? Agora, quando o órgão ele fiscaliza e pune os seus agentes por infrações administrativas, processa um processo administrativo e aplica eventualmente punições, ele está exercendo um poder disciplinar, certo? Então, isso não é um tema na doutrina, né? Por exemplo, segundo José dos Santos Carvalho Filho, não é um tema unânime. O próprio José Carvalho o próprio José dos Santos Carvalho Filho menciona que são poderes da administração: o poder discricionário, o poder de polícia e o poder regulamentar, que é o poder de fazer leis, o poder de diminuir aí a liberdade e a propriedade em prol do interesse da coletividade, e o poder de fazer as escolhas nas políticas públicas, conforme os critérios de oportunidade e conveniência. Mas outros doutrinadores também elencam o poder hierárquico, que traz a cadeia de comando da administração pública, o próprio poder disciplinar, certo? Então, no âmbito da prova, não era poder de polícia. Não era poder de polícia, estava errado. Era o poder disciplinar. Tudo bem? Então não é uma questão que doutrinariamente ela é unânime, mas certamente o poder de polícia não era, certo? E o interessante aqui do poder disciplinar é que ele serve para os próprios servidores e também para particulares que tenham relação com a administração pública. Concessionários, pessoas que mantiveram contratos administrativos, né, fornecimento de serviços, fornecimento de produtos. Quem não cumpre com as regras da administração pública pode ser punido, eventualmente, em um processo administrativo. Tudo bem? Então, essa foi a primeira questão, uma questão legal sobre poderes da administração, né? Vamos agora para a segunda questão. Ó. A abertura do processo contra o servidor em questão é considerado controle externo e posterior? É até posterior, ok, mas não é externo. Aqui é uma outra matéria, que também está no edital, é um outro item do edital, outro item de doutrinas do direito administrativo, que menciona que o controle da administração pública ele é necessário para que a administração pública fiscalize e oriente aí o cumprimento das obrigações tanto da administração quanto dos particulares e dos seus próprios servidores, certo? Dentro desse controle da administração, você tem classificações do controle. Quanto ao momento, ele pode ser prévio, preventivo, ou pode ser posterior, repressivo. No caso, foi posterior, ok. Mas, quanto à sua extensão, ele pode ser interno e externo. Externo é quando um outro órgão faz o processo administrativo ou fiscaliza de alguma forma por algum inquérito, etc. O próprio processo judicial é um controle externo.
Essa extensão do controle da administração, ela implica naquela cláusula segunda na parte do controle externo de um poder ser harmônico e independente, mas pelo sistema de de freios e contrapesos, você tem aí um poder fiscalizando o outro, um órgão fiscalizando o outro. Mas quando é o próprio órgão, a própria polícia, no qual o agente ele tem vinculação estatutária, né, que é o caso denunciado da questão, pratica uma infração, aí o controle é interno. Então, é isso que está errado na questão, certo? Então, o controle interno porque foi aberto pela própria administração. Então, aí, aqui está o erro, não é externo, é interno. Ok? Lembrando que o controle também pode ser político, que isso é regulamentado pelo direito constitucional, e que no direito administrativo ele tem o seu próprio controle dos atos, né, dos seus atos. E aí tem a classificação dos controles, né, uma das classificações é a extensão, o momento, e essa é a questão. Beleza? Vamos agora para a terceira questão. O servidor, em razão do seu ato, está sujeito à pena de demissão? Sim. Artigo 132.11 da Lei 8.112 prevê demissão para revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Então, o agente revelou segredo que se apropriou em razão do cargo. Isso pode acontecer em todos os ramos do poder público, tá? Porque no poder público você gerencia informações pessoais, né? Você que está aí no âmbito do poder legislativo, você às vezes fica sabendo de situações, né, ali nos bastidores de um processo legislativo, né, que você não pode revelar. Você que está no poder judiciário, você às vezes tem acesso a segredo de justiça ou mesmo a situações do processo que você não pode revelar. No âmbito do direito administrativo, do poder executivo, tem a polícia, tem as controladorias, tem os fiscais. Você fica sabendo de situações que você não pode revelar no seu dia a dia, porque você ficou sabendo em razão do cargo e a administração pública ela precisa preservar a privacidade dos particulares, a privacidade dos próprios servidores, dos colegas, das investigações que realiza. Então isso é um crime, uma infração administrativa, perdão. Uma infração administrativa punível com demissão. Olha só, o artigo 132 da Lei 8.112 está aqui, inciso 9, ó, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. As outras formas de demissão, causas de demissão, ó, dentre outras, temos aqui, ó, crime contra a administração pública, que aí está no Código Penal. Se cometer algum crime contra a administração pública, você pode ser demitido. Que aí você vai lá no Código Penal ver o que é crime contra a administração pública, né? Ou na legislação específica. Abandono de cargo. O abandono de cargo aqui, geralmente nós temos ali, né, 30 dias seguidos ou 60 dias alternados. Mas conforme a legislação estadual, municipal, isso aqui é legislação federal, tá? Isso pode ser alternado, mas 30 dias seguidos, 60 dias alternados dentro de um ano, abandono de cargo, tá? Demissão. Demissão. Inassiduidade habitual, que são os 60 dias aí durante, improbidade administrativa, incontinência pública escandalosa na repartição, isso aqui é bem subjetivo, mas é fácil de ter exemplos, né? Insubordinação grave em serviço, né? Não respeitar o chefe de forma assintosa, né? Ofensa física em serviço a servidor, a particular, né? Contra colega, contra o cidadão que está pedindo atendimento, né? Salvo legítima defesa própria de outrem, aí se você ofendeu, mas para defender alguém, ok. Aplicação irregular de dinheiros públicos, também causa de demissão. Revelação de segredo do qual se apropriou a razão do cargo, causa aqui da nossa questão. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Transgressões dos incisos 9 a 16 do artigo 117, também mais causas aí legais de demissão. Tudo bem? Então, rapidamente, essas foram as questões com a parte doutrinária, com a parte jurisprudencial, com a parte legal da 8.112, tá? E no edital, a gente teve aí cobrança, teve 8 pontos no edital. Na prova, foram cobrados 3 pontos. Então a prova deu uma diversificada, o edital era curto, mas a prova deu uma diversificada e ficou bem legal aí a prova de agente, a parte de direito administrativo.
Tudo bem? Dúvida, sugestão, mande uma mensagem pra gente, mande sua dúvida, tá? Eu vou finalizar então esse vídeo aqui com uma parte motivacional, né? Você já sabe qual é a missão da Polícia Federal? Tá lá no site da Polícia Federal, ó. A missão da Polícia Federal é exercer as atribuições de polícia judiciária e administrativa da União, a fim de contribuir na manutenção da lei e da ordem, preservando o Estado Democrático de Direito. Então veja só, lei, ordem, Estado Democrático de Direito, Polícia Judiciária e Administrativa. Se você quer fazer parte dessa corporação, se você quer fazer parte dessa instituição e efetivamente você conseguiu uma aprovação nessa prova, a gente vai saber os resultados nos próximos dias, parabéns, siga firme nessa missão. Mas se você não conseguiu atingir, essa missão você também consegue nas outras polícias, nas outras instituições democráticas, tá? Então, sendo servidor público ou sendo servidor público policial, você vai conseguir lutar, e todo mundo luta aí pela manutenção da lei, da ordem e para a preservação do Estado Democrático de Direito. A diferença é que a atribuição da polícia é justamente fazer essa polícia judiciária e administrativa. No âmbito da União e nos estados você tem a polícia civil, a polícia militar, tem toda a parte das Forças Armadas, tá? Toda a parte do artigo 144, né, da Constituição, temos lá os agentes penitenciários, né? Polícia penitenciária agora, enfim. Bom, então, com essa missão da Polícia Federal, eu encerro aqui a aula de hoje. Desejo a todos bons estudos, mande suas dúvidas e até a próxima.